Bora então começar aqui nossa gravação, né, no vídeo é, de o caderno de erros, né? Agora vou começar a fazer gravação do caderno de erros, explicando porque aí os temas ficam mais diversos, né? Fica bem legal de fazer e, e também não vai me custar tanto tempo assim para fazer comentários mais breves aqui sobre 10 questões do caderno de erros. Aí eu vou tentar trazer ali a ideia de por que eu adicionei essa questão aquela questão no caderno de erros, né? Que me fez pensar, que me fez pensar que era uma questão que valia a pena eu repetir e reaver ali, né? Reacessar o conceito, né? E agora com uma novidade também, que agora, né, como dá pra ver aí, mudou bastante aí o layout aqui esse lado, né? Desse lado, na verdade, né? Aqui embaixo. Mudou bastante porque eu agora faço parte dos afiliados Medkey, né? Então, vou fazer parte do time do Medkey, oferecendo, né? Na verdade, né? Oferecendo os planos do Medkey. Então, você pode dar uma olhadinha na descrição aqui. Eu provavelmente vou ter colocado já links explicando como fazer, como adquirir, né, o seu plano do Medkey, seja ele. Pode entrar no gratuito também, vai ter o link para você acessar diretamente o gratuito, né? E nesses links com diferentes planos, tá? O mensal, por exemplo, mensal ou então semestral, você vai ter desconto, né? Então, acessa por aqui pelo link que está na descrição que tem desconto no Medkey, né? Depois eu vou fazer um vídeo mais geral, fazendo uma explicação, meio que um tutorial assim de como acessar a plataforma, como utilizar, como eu utilizo, né? Como eu tenho utilizado esses últimos dias, né? Eu venho usando o Medkey desde março, agora já são quase 6 meses que eu estou usando o Medkey, já devo ter respondido aí umas 7, 8 mil questões. Então vamos lá, né? É, Primeira questão aqui, objetivo do tratamento do paciente com hepatite C. Então, manter o vírus apenas em órgãos linfóides, mas com carga viral baixa? Não, né? O nosso objetivo aqui é erradicar o vírus, né? A tentativa que a gente vai fazer é de erradicar de fato o vírus do organismo. Prevenir o carcinoma? Sim, prevenir o carcinoma, mas sem erradicação do vírus, não, né? A gente já tem maneiras para erradicar o vírus hepatite C, aumentar a qualidade de vida, mas sem aumentar a expectativa. Bom, se a gente erradicar o vírus e prevenir carcinoma, a gente vai aumentar a qualidade de vida, né? Porque a morbidade desse paciente vai diminuir, ele não vai desenvolver mais nada relacionado à hepatite C e vai aumentar a expectativa de vida também, ele não vai desenvolver câncer. Então, promover uma resposta sustentada ao vírus e erradicar o vírus do organismo, né? Questão que na primeira vez que eu respondi, eu me confundi para responder, né? E vim aqui para esse caminho de prevenir carcinoma hepatocelular, mas sem erradicação do vírus, né? Antes de assistir a aula, né? Esse foi o detalhe. Responder essa questão antes de ter feito a leitura na apostila e antes de ter assistido a aula, eu coloco no caderno de erros para sempre revisitar essa ideia. Aqui uma gestante com início tardio de pré-natal, 26 semanas, né? Eu não vou marcar. Eu vou andar com o mouse aqui, porque eu já fiz marcações quando eu estava respondendo. Uma gestante com início tardio de pré-natal, 26 semanas, no retorno em consulta, entre os exames solicitados, tinha sorologia de toxoplasmose, IgM positivo e IgG negativo. Tá, então depois, muito depois já das 16 semanas, né, que é o que a gente geralmente está pensando, ela tá com IgM e IgG positivos. Provavelmente, então, essa infecção, muito provavelmente, aconteceu durante a gestação, né? Então, o risco de a gente ter afetação do bebê é muito alto. É uma grande pena para essa gestante. Aí, considerando o resultado da sorologia e idade gestacional, nesse caso hipotético, a sinal alternativa correta deve-se iniciar espiramicina e realizar a amniocentese. E aqui, o motivo de eu ter errado essa questão, na verdade, né, é porque, na minha visão, e de acordo com o que eu aprendi no meu cursinho, essa é a conduta. Realize espiramicina, avalie o líquido amniótico para entender se esse bebê está ou não infectado, né? E se não me engano, né, que eu não me lembro já, faz bastante tempo que eu respondi essa questão, mas se não me engano,
a conduta sugerida pela Santa Casa de Misericórdia de São Paulo aqui, nesse caso, para uma gestante com 26 semanas de idade, aqui não há necessidade de fazer a amniocentese, né? Então esse é o detalhe aqui, que eu me lembro é isso, né? Vou dar os 2 cliques aqui e não, ao contrário. É o contrário, né? Então, algum lugar no Ministério da Saúde sugere que não é necessário que a gente faça. Aqui, ó. Já deveria começar o esquema tríplice. 18 semanas não deveria começar o esquema tríplice. Após 30 semanas já inicia esquema tríplice sem necessidade de amniocentese. Então a informação é essa, né? Esse é o detalhe aqui. Então ela ainda tem 26 semanas, a gente ainda vai fazer a amniocentese para pesquisar o que está acontecendo com esse bebê. Então, para fixar melhor, até 30 semanas a gente vai fazer espiramicina com o intuito de tratar a mãe e evitar a infecção do bebê e avaliar se o bebê teve infecção. Passou de 30 semanas, a probabilidade, imagino que esse seja o detalhe, né? A probabilidade desse bebê ter sido infectado já é tanta que não há necessidade de a gente fazer a amniocentese. A gente vai direto partir para o esquema terapêutico que também trata o bebê, né? Então, vamos passar para a próxima aqui, questão 3. Aqui, paciente TPOC, 75 anos, 75 anos, vejam, vamos lá. Paciente TPOC, 75 anos, né? O paciente tem que ter uma comorbidade grave, com uma idade bastante elevada, é admitido no pronto-socorro com tosse, febre e expectoração purulenta, que é o que acontece com esse paciente, né? É o que acontece mesmo, a gente tentando segurar a doença de várias maneiras, é o que acontece com ele. Ele acaba sendo infectado e acaba desenvolvendo pneumonia, né? Então, tosse, febre, expectoração purulenta, né? Então, modificou. Tem o febre, né? Pode não ter febre, inclusive, nesse paciente nessa idade. Tem o febre, modificou o tipo de fluido que ele está secretando agora para expectoração purulenta há 5 dias. Nota-se ao exame físico taquipneia, que é um sinal que sempre faz a gente pensar em pneumonia. Frequência cardíaca tá no limítrofe ali, né, para elevada. PA 100/50, o paciente está hipotenso também. E a radiografia de tórax demonstra consolidação em base do hemitórax direito. Bom, tá muito claro que isso é uma pneumonia. Como é que trata? Né? O que a questão quer saber é como é que a gente trata. E ambulatorial, jamais, né? Então tudo que tiver ambulatorial aqui, a gente já pode descartar. E hospitalar, beleza. Sim, o tratamento é hospitalar. Somente com a azitromicina e o risco que esse paciente tem nessa idade, né, de ter acometimento por bichos atípicos, né? Então, aqui a gente tem uma opção com ampicilina subactam mais azitromicina, né? Perfeito, a gente está tentando cobrir ali a esmagadora maioria dos germes mais comuns que poderiam estar afetando ele, né? E meropenem a gente vai guardar para ou outro tipo de infecção de outros sítios, por exemplo, quando a gente está suspeitando, né, de que eu tenho, se não me engano, é com meropenem que a gente faz esse tratamento, a gente está suspeitando que eu tenho pancreatite com necrose gaseosa, né? Bom, suspeita de infecção por Clostridium, né? Na colicistite, na pancreatite, nesses 2 casos, se não me engano, né, a gente vai utilizar carbapenêmico e aqui ampicilina subactam aqui com azitromicina, né? Vamos testar. E essa é a resposta mesmo. Essa aqui para 4, essa daqui eu já marquei, né? Então aqui eu marquei aqui os sinais e sintomas. Marquei as coisas mais relevantes aqui. E o computador está travando muito. O computador trava demais nesse momento. Vou tentar fechar aqui qualquer coisa que possa estar ajudando ele a estar travando. E agora respostas em vídeo no Medkey, né? Desceu ali para o comentário e deu para ver a resposta em vídeo. Maravilhoso. Esse aqui já foi marcado, né? Essa aqui é uma questão simples também, rápida de resolver. Uma criança de 2 anos e 3 meses que tem história de vômito e edema de lábio superior, que se iniciou cerca de 20 minutos depois de ter ingerido paçoquinha.
Agora ela chega no PS um pouquinho melhor do que estava no momento anterior, né? Mas ainda com edema no lábio, ainda com essa frequência cardíaca elevadíssima, né? Lacrimejamento ocular bilateral. O que a gente faz com ela, né? Epinefrina é a maneira que a gente reverte o choque anafiláctico dela, a anafilaxia. Essa aqui também questão ótima, muito boa. Homem, 73 anos de idade, ele tem algumas doenças de base, né? Hipertensão, diabetes e hipotireoidismo. Pensar nas medicações que ele está usando. E ele é trazido pela esposa com relato de lombalgia de caráter mecânico que se iniciou há 6 meses, né? Para isso, ele tem tomado injeções de diclofenaco e corticosteroide para alívio da dor. A gente começa a pensar, né? O que pode estar acontecendo com ele? É uma doença ulcerosa péptica? O que está acontecendo com ele agora, né? Por que ele veio parar no PS? No pronto atendimento. E aí, relata que faz uso de diversos analgésicos, de 3 a 4 vezes ao dia, né, que ajudam parcialmente no controle da dor lombar, né? Que tipo de analgésico é esse que ele está usando, né, e que efeitos colaterais a gente pode ter, né, dos mais diversos. E aí agora evoluiu mal com dispneia, edema de membro, pioram nas últimas 24 horas, desconforto torácico em aperto, e a gente já começa a pensar, e aí provavelmente foi o que a pessoa hipotética do nosso caso clínico pensou, começa-se a pensar, ou chama muita atenção para infarto agudo do miocárdio. Então foi realizado o eletrocardiograma, né? Sem irradiação, de caráter intermitente, taquicardia. Mesmo assim, né? Sintomas atípicos, homem de 73 anos, né? Por que não, né? Por que não isquemia aguda do miocárdio? O que ele usa? Enalapril, metformina e amlodipino. Metformina é bastante, inclusive, né? 3 vezes ao dia, metformina 850. Agora, nesse momento, ele está sonolento, com mucosa hipocorada, nasarcado, frequência cardíaca elevada, bem elevada, com a pressão arterial lá embaixo, né? Tá hipotenso, tá bem hipotenso o nosso paciente. Aqui, o restante aqui das informações bem tranquilo, tá normal. Né? Na verdade, ele tem crepitação fina até terço médio de ambos hemitóraces, né? Quer dizer que o coração do nosso paciente não está conseguindo, né? O problema de bomba, não está conseguindo mandar o sangue para frente. E a gente vem olhar esse eletrocardiograma aqui. Primeira coisa que a gente está pensando, que a gente pensa bom, é infarto. Vamos ver se é infarto. Aí, no primeiro momento, a gente ignora essa T apiculada aqui, essa T gravemente, agudamente apiculada. A gente vem procurar supras de ST, né? A gente vem procurar sinais de isquemia miocárdica, porque a gente tem que tomar uma decisão bem rápida se esse for o caso. Né? E a gente bate o olho no eletrocardiograma, não vê supra de ST nenhum, olha para essa T bem apiculada e entende, corrobora com o que ele está tomando de medicação, o que ele provavelmente pode ter tomado, com os sinais clínicos que está apresentando para nós aqui, sonolência, esse edema de membro, a nasarca, frequência cardíaca que já está lá embaixo. Né? O paciente ele apresenta fraqueza quando ele está com hipercalemia. Né? O que a gente faz aqui? Qual que é a nossa... Esse aqui, então, a T apiculada é um dos sinais eletrocardiográficos que a gente vai ter na hipercalemia. E o que a gente faz? Prescreve gluconato de cálcio e reavalia o eletrocardiograma. O gluconato de cálcio vai ajudar na hipercalemia, ele vai reduzir o potássio, né? Não vai reduzir o potássio. O gluconato de cálcio aqui a gente está fazendo para tentar estabilizar a membrana cardíaca, né? A membrana do músculo cardíaco, para que esse paciente não entre em arritmia. E aí, como que a gente faz a alteração do potássio sérico, né? Utilizando aqui as nossas medidas de translocação, né? Que aí a medida mais comum e a medida que, se não me engano, também já é um tema que eu não me aprofundei, um tema que eu não estudei ainda, né? Em nefro ali, distúrbios hidroeletrolíticos, e tá no caminho, né? Tá, eu acho que, se não me engano, na próxima, depois vai ser cirurgia 4 e aí NEF 3, onde tá distúrbios hidroeletrolíticos. Aí a gente faz uso de glicoinsulinoterapia. Ora, esse açúcar, essa glicose que a gente vai colocar no sangue do nosso paciente agora, junto com a insulina, vão entrar
usando a mesma bomba com o potássio para dentro das células. E aí a gente vai hidratar ele, né, dar volume para ele, vai encher ele, só que vai encher intracelular, né? Vai encher intracelular e vai jogar esse potássio para dentro e vai começar a estabilizar aqui o quadro do nosso paciente, né? Onda T apiculada, achado característico de hipercalemia. Tenta passar um pouco mais rápido, está na metade, ainda tem 15 minutos. Aqui um caso da Unicamp, né? Mulher, 25 anos, queixa de ferida vulvar indolor há 14 dias, né? A gente olha, né? Eu coloquei essa questão no caderno de erros, não por ela ser difícil, mas porque tem a imagem, né? É bom bater o olho na imagem, é bom sempre bater o olho em imagem, bater o olho em imagem. A gente correlaciona já com várias coisas que podem estar acontecendo, né? Essa mulher tem uma úlcera indolor, né? Só que no lábio ela não tem nada associado, né? Tem uma linfadenopatia inguinal ipsilateral, mas lesão única, 2 centímetros de diâmetro, base endurada e fundo limpo, né? Lesão indolor, fundo limpo, base endurada é sífilis, né? Então a gente tem o caso de sífilis primária e como é que trata? Penicilina G-benzatina, 2.400.000 UI intramuscular em dose única, né? Se fosse um caso de cancro mole, a gente trataria com azitromicina 1 grama via oral. E se fosse um caso de sífilis secundária, a gente trataria com 3 doses, né? Então, 2.400 UI a cada semana, né? 3 doses a cada 7 dias. Lembrando que esse tratamento aí, no máximo até 10 dias, a gente tolera para depois reavaliar, né? Avaliar o VDRL dessa paciente. Passou de 10 dias, tratamento inadequado, tem que refazer. Tem questão sobre isso aqui que a gente errou, inclusive, já. IANSP 23, acerca de toxoplasmose alternativa incorreta. Nos casos de alternativa correta, nos casos de infecção aguda no terceiro trimestre, acima de 32 semanas, não é preconizada a administração de sulfadiazina, pirimetamina e ácido fonínico, sem a confirmação pré-natal da infecção fetal, né? Exatamente a questão que a gente viu lá atrás, né? Então, acima de 30 semanas, ou 32 semanas aparentemente para essa referência que o IANSP pega, a gente vai fazer uso da terapia que trata o bebê de cara já, né? Não precisa, não precisa. Então aqui está dizendo que não é preconizada a administração, e sim é preconizada a administração sem a confirmação da infecção fetal. E aqui na alternativa, essa daqui fica bastante claro, pirimetamina age sinergicamente com a espiramicina, e não, né? A gente usa a pirimetamina com ácido folínico e com a sulfadiazina e não com a espiramicina. Aqui, durante o tratamento com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, deve-se solicitar ultrassonografia obstétrica com dupla velocimetria da artéria cerebral média, devido à possibilidade de anemia fetal. Né? Que informação boa, né? Que informação boa, interessante, né? A gente começa o tratamento dessa mulher, vai acompanhar esse VDRL caindo e tal, mas a gente vai estar fazendo o tratamento para o bebê e como é que eu tento entender o que está acontecendo com o meu bebê e se eu preciso modificar a minha estratégia, né? Isso daí, com certeza, é o especialista que está fazendo, né? Mas como é que eu tento entender o que está acontecendo com o bebê? Eu faço dupla velocimetria da artéria cerebral média, né? E aí a gente já consegue alguns parâmetros para entender como é que está o desenvolvimento desse bebezinho, né? E aqui ele traz a alternativa E, né? É bom que cada alternativa vem ensinando alguma coisa para nós. Né? Então, ele traz na alternativa E, o uso de espiramicina em idade gestacional abaixo de 18 semanas deve ser evitado devido à teratogenicidade. Não, na verdade, é exatamente a espiramicina que a gente utiliza no início da gestação, né? No início da gestação, para evitar a infecção fetal pela toxoplasmose, né? A gente tem esse colega aqui que Pluto me pegou nessa, ele sempre que erra manda esse tipo de comentário aqui, engraçado. Segue aqui, tentar terminar o vídeo com 25 minutos, né? Esse aqui é um caso mais simples, também tranquilo, mais para fixar os exames necessários aqui. É uma mulher de 51 anos, não tem contraindicação nenhuma
para fazer tratamento hormonal. O que ela quer é fazer tratamento hormonal, a questão quer saber qual que é a propedêutica básica, né? Que exames a gente precisa fazer. E aqui ele traz mamografia realizada no máximo há 2 anos. Aqui, e aí depois colesterol total, HDL, triglicerídeos e glicemia em jejum, né? Tudo, todos aqui parâmetros que vão sofrer influência do uso da terapia hormonal. E aqui na alternativa D a mesma coisa, só que com a mamografia realizada há 1 ano, né? E a alternativa A, a gente é induzido, né, acaba marcando a alternativa A, porque o Ministério da Saúde sugere que a gente faça essa avaliação bienal nas mulheres, né? Mas nas mulheres na determinada idade, dos 50 a 69 anos, né? Mas nesse caso aqui, a construção para indicação dos temas do climatério está relacionada mais aos especialistas, né? A Febrasgo, a UACOG, a SBM, a CBR, né? Então, a indicação é de 1 ano, né? E as outras coisas que a gente tem que saber, né? Ultrassonografia mamária não há necessidade de solicitar. Ultrassonografia endovaginal também não há necessidade de solicitar, né? A não ser que a gente tenha sangramento uterino normal, a gente vai solicitar com certeza ultrassonografia endovaginal. A não ser que a gente tenha suspeita de alguma lesão neoplásica, mas não é o caso da nossa paciente, não tem nada, né? Histologia do colo negativa, que é importante também solicitar, caso ela não tenha o exame, né? Seria bom que a questão me dissesse que citologia é essa, né? Quanto tempo ela foi feita, há quanto tempo ela foi feita, para ver se eu preciso solicitar de novo, né? Isso tudo pensando aí num caso de questão aberta, né? Aqui, paciente de 55 anos, tem insuficiência cardíaca, usa determinadas drogas para a insuficiência cardíaca dele, e aí ele é trazido ao hospital por familiares com quadro de espinéia e confusão mental. Instabilidade hemodinâmica, o paciente está instável. O óleo para saturação está 88, o Glasgow de 10, ele está, né, tá quase para cair ali. Pressão arterial baixíssima, né, hipotenso máximo, e com a frequência que não manda sangue, né? O detalhe que a gente tem que entender em relação a essas frequências altíssimas aqui, e que sempre chama muita atenção para mim, né, é que não manda sangue, não vai sangue para a cabeça, não vai sangue para lugar nenhum. Então, a gente não está perfundindo os órgãos, né? A gente não está perfundindo os órgãos, né? O que é choque, né? Choque é insuficiência, é incapacidade de suprir as demandas metabólicas dos tecidos periféricos, né? Que é choque. E aí a gente vê um traçado, né? Que traçado é esse, né? É um ataque ventricular, né? Um ataque cardioventricular. E a gente vê um QRS alargado, e a gente consegue identificar uma ritmicidade aqui, né? Entre os QRS apresentados. E quando a gente tem ritmicidade entre os QRS, num paciente estável, a gente faz cardioversão e não desfibrilação. É legal ter esse tipo de questão aqui, ficar repetindo essas ideias pra gente gravar bem, né? Tá travando aqui bastante. Vai ficar, não vai. Alguma coisa eu vou ter que melhorar no computador para poder gravar vídeo aqui. E vamos para a última questão, né? 25 minutos no máximo aqui de vídeo. Mulher de 50 anos, essa aqui é decoreba, né? Mulher de 50 anos procura atendimento médico com queixa, pelo menos para mim, com queixa de dissúria e polaciúria há um dia, né? Essa é a queixa da minha paciente. Possui histórico de infecção urinária de repetição. Então, se ela tem infecção urinária de repetição, histórico documentado, a gente já está pensando que ela é colonizada por um bicho estranho ou um bicho mais resistente. E aí a gente olha, o último episódio foi causado por Pseudomonas aeruginosa há 60 dias. E aí a questão quer saber qual antimicrobiano não é para usar nessa mulher, né? E aí tem que decorar que o ertapenem não vai ser útil na cistites, né? Na cistites. Vamos dar uma olhadinha só aqui para o nosso comentário. Fechar aqui. Né? O ertapenem não tem... não é usado na cistites, não. O ertapenem não tem atividade contra a pseudomonas, né? Já estava esquecendo o detalhe, né? Então o detalhe é bom que a gente sempre dá uma olhada aqui nos comentários, né? Claro que
antes de clicar na resposta de tudo isso daqui, né? Todas essas questões eu já tinha visto. Todas as questões eu já tinha visto. Então, beleza. Questões, atividades do caderno de erros finalizadas aqui, né? Espero que tenha sido legal. Eu gosto bastante, né, de fazer esse tipo de raciocínio com técnica de Feynman, que eu fico tentando descrever aqui as ideias que as questões apresentam para a gente. E, bom, se você quiser adquirir o Medq e você quiser melhorar, né, o seu desempenho na medicina de modo geral, na medicina de modo geral não, respondendo questão, né? É claro que a teoria ensina bastante para a gente, né? As questões ensinam muito para a gente, né? Mas melhorar na medicina é praticando medicina, né? Mas na teoria, né? Melhorar na teoria, adquire o Medq, dá uma olhadinha aí no link que está abaixo na descrição. Eu vou deixar os links para você acessar, vai direto para o aplicativo do Medq e você contrata eles direto lá. Beleza? Valeu!